Olá pessoal, sejam bem-vindos ao terceiro módulo do curso de Evangelismo Criativo. E hoje vamos conversar sobre compartilhar o Evangelho através de recursos e métodos. Então vamos conhecer diferentes recursos e métodos para que você possa compartilhar o Evangelho de uma maneira diferente, uma maneira que pode atrair a atenção de pessoas e de uma maneira fácil e prática, algo que você pode se identificar. São diferentes formas, por isso, vamos lá. Antes de começar, algo que preciso falar é que neste módulo mostraremos diferentes abordagens de como compartilhar o Evangelho. Não somos representantes nem associados a nenhuma organização que compartilharemos aqui. Muitos métodos e recursos que tem por aí são de organizações, são de instituições cristãs que têm feito um trabalho para desenvolver esses materiais. Muitos desses materiais são de graça, você consegue baixar, e outros você precisa investir recursos, mas a gente não tem nenhum link, nós não estamos conectados com nenhuma dessas organizações que vamos citar daqui a pouco. Nós encorajamos você a visitar o site deles e investigar melhor se quiser saber mais. Outro recurso que você pode usar para obter mais referências. Então lembre-se, são oportunidades, são meios que você pode usar para compartilhar o Evangelho. A questão é, o que vamos falar agora é um método? É um estilo? É um recurso? Uma ferramenta? Um sistema? É difícil você categorizar o que pode realmente ser, mas a gente vai apresentar como diferentes organizações ou indivíduos estão compartilhando o Evangelho. Nós dividimos em duas seções, sistema, métodos ou recursos, que são ferramentas. Primeiro vamos falar sobre sistemas, então alguns estilos e métodos que são utilizados para o evangelismo. Dentro disso, a gente pode pensar numa abordagem sistemática, ou seja, tem sua própria maneira de organizar, de apresentar o Evangelho. Normalmente segue uma sequência ou etapas. Usa um tema específico, uma sequência para conectar os pontos, número, cores, perguntas, palavras, letras, acrósticos. São diferentes formas, mas é algo já que está formado, que está organizado para que você possa seguir para compartilhar. Por exemplo, as 3 histórias, que é um método utilizado pela Mocidade para Cristo, que vai falar sobre a história de Deus, a minha história e a sua história. Ela ajuda a conectar os nossos relacionamentos com outros diante de Deus. Não é uma ferramenta ou método de evangelismo. É o nosso sistema operacional. Geralmente é isso que eles falam. Então, concentra-se no ser e o fazer flui daí. Então, é uma maneira de compartilhar o Evangelho bem direto e bem relacional, onde você vai contar a história de Deus, você vai contar a sua história e talvez desafiar a pessoa a contar a história dela. Existe também as 4 leis espirituais, que eles vão falar sobre o plano e o amor de Deus, o homem pecador, Jesus Cristo e qual é a nossa resposta. Esse método foi criado em 1952 por Bill Bright, fundador da Cruzada para Cristo. É outro método que existe. Tanto é que recentemente fizeram o que eles chamam de os 4. São 4 símbolos que vai falar do amor de Deus, que eu vivo separado de Deus, Jesus deu tudo por mim. E aí vem uma pergunta, vou escolher seguir a Jesus? É a mesma coisa das 4 leis espirituais, só que de uma forma mais moderna, contextualizada, principalmente utilizada para jovens. Existe também o curso Alfa. É uma oportunidade de explorar o sentido da vida. O curso Alfa
é um curso evangelístico que busca introduzir os fundamentos da fé cristã por meio de uma série de palestras e discussões. É muito utilizado o curso Alpha em grupos de estudo, que você convida amigos, amigos que não são cristãos, para uma conversa, para um debate. E ali são apresentadas verdades bíblicas. E você pode conversar, você pode compartilhar a sua fé através desses estudos. Outro estudo bem legal que pode ser feito e utilizado para discipulado chama-se Explorando o Cristianismo. O curso Explorando o Cristianismo explica as boas novas de Jesus Cristo. O livro tem um guia para o leitor através do Evangelho de Marcos para apresentar quem foi Jesus e o que ele veio fazer e por quê. É um material muito completo e muito legal para ser estudado em grupos. Vale a pena. Outro curso que existe, uma oportunidade, é o Evangelismo Explosivo. É um programa projetado para ensinar técnicas de testemunho aos cristãos. Como você compartilhar a sua fé. Soa até interessante o nome, né? Evangelismo Explosivo, mas são técnicas utilizadas para que você compartilhe o Evangelho de uma forma bem direta, eficaz e que, de certa forma, pode até confrontar a pessoa, porque o Evangelho confronta, porque é um chamado para uma mudança de vida. Então, esse método envolve conversas espirituais e construção de relacionamento. Existe também a Vida em 6 Palavras. Alguns anos atrás, um jovem fez uma música, um rap, e ele vai falando sobre gospel, sobre o evangelho. E ele coloca a apresentação resumida em 6 palavras, que formam o acróstico da palavra gospel, que a tradução seria Deus, nosso, pecados, pagando, todos, vida. E aí ele fala sobre a apresentação do Evangelho de uma forma muito legal e é algo que pode ser utilizado para jovens que curtem isso. Tem até o vídeo no YouTube desse jovem apresentando o Evangelho através dessa música, desse rap. Outro método seriam passos para a paz com Deus. Apresenta o propósito de Deus, o problema, a ponte de Deus e qual é a nossa resposta. Esse método foi criado pelo Billy Graham e você consegue encontrar também através do site da organização. Um método conhecido também chama a Estrada de Romanos. É uma seleção de versículos bíblicos do livro de Romanos, onde você consegue apresentar o Evangelho para as pessoas. Muito interessante também, e você tem um link aí no slide apresentando para vocês. Outro recurso seria o Caminho do Mestre, que vai apresentar mais ali a lei mosaica, a admissão, aí a convicção e o arrependimento. Normalmente começa com você se considera uma boa pessoa? E aí eles têm umas diversas questões utilizando ali os 10 mandamentos para fazer um link para a pessoa pensar a respeito de quem ela é, quem Deus é e o que ela precisa para ser salva. Um outro meio que existe também, conhecido, é o livro sem palavras. Basta usar cores. Então são algumas cores, amarelo, preto, vermelho, branco, verde, que são utilizados para explicar o plano de Deus, o pecado, Jesus, a nova vida e o crescimento. Esse método foi introduzido por Charles Spurgeon em 1866, conhecido como livro sem palavras, onde usam apenas cores para explicar o Evangelho. Mas quais são os recursos também que podemos utilizar? Ferramentas. O que mais existe, além de cursos, de meios, de formas que eu posso evangelizar e compartilhar
a palavra de Deus? Qualquer coisa que você tiver na sua mão. É sério. Você, com objetos simples, coisas simples, você pode compartilhar o Evangelho. Nós selecionamos alguns que já usamos ou já ouvimos falar. É um método aplicado a um objeto ou uma história. Você vai poder utilizar isso para compartilhar o Evangelho. A maioria deles é conhecida como recurso de evangelismo criativo. Eles podem ser envolventes e excelentes para chamar a ação, para quebrar um gelo, para chamar uma pessoa que talvez não se interessa tanto para ouvir a palavra de Deus, mas talvez com um objeto ela vai despertar a atenção dela para ouvir o Evangelho. Vamos lá? Como já foi citado, o livro Sem Palavras é prático, é fácil, pode ser utilizado para todas as idades, algo bem fácil de ser feito, você pode fazer na sua própria casa. Mas existe também já uma diversidade de materiais, como pulseiras, luvas ou dobraduras, com as cores do livro Sem Palavras, para que você também possa apresentar o Evangelho. Um outro recurso que existe é o chamado de cubo mágico ou cubo evangelístico. Gente, é muito legal. É um cubo que você vai abrindo e contando a história e vai formando as imagens que da história que você está contando. Vale muito a pena ter, às vezes na mesa do seu escritório, na mesa da sua sala, algo que a pessoa vai mexer naturalmente e você pode falar: você sabia que esse cubo aí tem uma história? Posso te contar? Vale a pena. E também já desenvolveram outras formas do cubo evangelístico, como folheto, pulseira, até um chaveiro. Pesquise, você vai ver. E eu tenho certeza que você vai gostar. Outro recurso que existe é a dobradura. Você sabia que você pode compartilhar o Evangelho com uma folha de papel? Pois é, você pode fazer isso de uma maneira bem prática, bem fácil. E nós temos amigos que gravaram vídeos com vários desses métodos, e se for possível a gente vai colocar no link para vocês, na descrição do vídeo, para que vocês possam ver. Porque aqui tem bastante coisa para compartilhar, mas gente, é sério, com uma folha de papel você pode compartilhar o Evangelho. Existem materiais impressos, o que é legal, e muitos deles estão até disponíveis de graça para você fazer o download. Mas o que é legal é que você deixa a mensagem com a pessoa. Eles podem ler quando quiserem, podem processar, podem pensar, e também surge a oportunidade das pessoas fazerem perguntas. O que eu posso entregar? Você pode entregar livros. Existem livros que são excelentes, são bons presentes para que você dê para as pessoas, para que elas possam vir a conhecer a Jesus. Existem também os folhetos evangelísticos, e aí existe uma diversidade de folhetos. Você pode criar um folheto também. O legal é que o folheto ele deixa o Evangelho de uma forma explicada, tem referências bíblicas e até te ajuda a compartilhar, porque você vai estar vendo ali e facilita na hora, se você esquecer ou tiver às vezes até uma certa dificuldade, o folheto ele é bem prático e te ajuda em relação a isso. Existem também as pesquisas religiosas, que é bem comum quando jovens ou igrejas fazem algum evento e vão de casa em casa fazendo pesquisas. É uma oportunidade de você também saber ali no bairro quem é ou quem não é cristão. Tem que estar sensível também ao horário, ao dia, para que não seja algo que vai causar talvez vai importunar as pessoas ao invés de ser algo positivo. Então você tem que estar sensível para saber lidar com a situação, e também a oportunidade de você também apresentar o Evangelho para as pessoas. Existe também a questão dos recursos audiovisuais.
que seriam aplicativos, imagens, a própria internet e vídeos. Tem muitos que são disponíveis para download. As pessoas estão conectadas hoje 24 horas por dia, então é bem prático, bem fácil de usar. Pode ser considerado como folhetos virtuais e vai além das fronteiras. Você pode enviar algo para alguém que está do outro lado do mundo, se você conhece, né? Então é algo bem prático. Então, as imagens. A gente costuma ouvir por aí que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Então, por que não usar as suas redes sociais para você compartilhar o Evangelho? Ou você, de forma criativa, usar imagens, mandar fazer uma camiseta, alguma coisa que possa despertar o interesse em pessoas para saber o que aquilo significa. Então, é algo que traz curiosidade, que pode começar uma conversa. Existem os vídeos. Hoje em dia existem filmes, séries que dão testemunho do Evangelho. Existem oportunidades de você também presentear pessoas com filmes, com seriados cristãos. Existem muitos que são muito bons. Por exemplo, recentemente a gente tem assistido The Chosen, que a gente recomenda, que tem contado a história de Jesus e dos discípulos. Então tem sido algo muito interessante, vale a pena você conferir. Existem também aplicativos que são folhetos virtuais, está sempre com você e você pode compartilhar de maneira muito prática. Então tem aí no slide alguns aplicativos que você pode usar para compartilhar o Evangelho com os seus amigos. E na internet também existem sites, existem maneiras muito práticas e fáceis de usar a internet para também compartilhar o Evangelho. Muitas dessas coisas, desses sites, aplicativos têm em diferentes línguas, idiomas, então o que facilita também, caso você tenha algum amigo até estrangeiro, ou até você, se você ainda não está muito fluente aí no inglês, facilita também porque tem muitos deles têm português também. Existem também objetos e brinquedos. É uma maneira divertida de compartilhar com as crianças. Pode ser utilizado em eventos especiais, pode ser dado como presente ou usado como decoração. É envolvente e prende a atenção das crianças. Não só crianças, como adultos também. Então existem esses objetos ou brinquedos. Por exemplo, existe um brinquedo que fizeram, na verdade é uma forma criativa de você contar sobre a Páscoa. Eles chamam de a Páscoa escondida. E aí tem um ovo, de dentro do ovo você vai tirando os objetos contando a história de Jesus na Páscoa. Que Jesus, ele morreu por nós. Ele se sacrificou para nos dar uma nova vida. E ressuscitou, comprovando que ele é Deus. Existem outras maneiras, outros brinquedos, formas bem criativas, que você pode até utilizar as cores do livro Sem Palavras. Isso aí, gente, lembra? Objetos que você pode usar a sua imaginação, a sua criatividade para compartilhar o Evangelho. Existe também a forma de você apresentar através da arte, através de música, desenhos, pintura, dança, teatro, pantomima e até mágica. Lembra que já falamos que vivemos numa geração que ouve com os olhos? Que seria melhor do que eles verem algo, ouvirem algo, uma apresentação que vai chamar a atenção deles. E a gente precisa lembrar que a arte é uma linguagem universal. Muitas pessoas adoram e provavelmente vão parar para ver. Você pode ser muito criativo em fazer um desenho, seja contando a história num papel para a pessoa, ou fazer desenhos e presentear, deixar ali como uma mensagem para aquela pessoa ouvir do Evangelho. Pinturas, se você é bom de artes e gosta de pintar em quadros, é uma forma muito envolvente, é uma forma que deixa uma mensagem para a pessoa também. E até existe uma forma de evangelismo que chama o quadro cênico, que você vai pintando e contando uma história. E no final, o quadro fica
aparecer na mensagem do Evangelho deixada para a pessoa. Existe também pantomimas, é uma forma de você expressar algo significativo por meio de gestos. É envolvente, só temos que tomar cuidados na escolha da música, tá? Então fica a dica aí. Existem muitas músicas cristãs que são boas, e às vezes pode ser uma música, por exemplo, no Brasil, existem músicas brasileiras que têm uma boa letra, que chamaria a atenção da pessoa para que você passe o Evangelho também. Então é um cuidado que tem que ser tomado. Existem apresentações de teatro, é aquela questão de você dar vida às ilustrações. Então a sua igreja, o seu grupo de jovens também pode estar utilizando para pregar o Evangelho através do teatro. Ou da dança. Muitas pessoas gostam de dança, existem grupos de igrejas que têm a dança, né, usam a dança como um meio de atrair os jovens para ouvir a mensagem do Evangelho. A mágica também pode ser utilizada. Existem alguns recursos de evangelismo que eles usam objetos. E você consegue fazer truques como se fossem de mágica para pregar o Evangelho. Alguns que a gente conhece são esse aí que tem as 3 cordinhas. Tem o da água e do iodo também, que é bem legal. E tem o da garrafa, que você consegue contar a história de uma maneira que fica bem impactante. E é como se fosse um truque de mágica também. Mas são dicas, existem outras que você pode estar pesquisando. E com certeza, se você gosta de mágica, você pode estar utilizando. E a própria música também é envolvente, universal. É uma ótima maneira de compartilhar a verdade, a palavra de Deus, especialmente em lugares públicos. Então, se você tem um grupo de música, pensa nisso. Você pode utilizar também de uma maneira bem criativa para compartilhar o Evangelho. Os esportes também podem ser utilizados, sempre tendo em mente aquela ideia de que o esporte ele é mais do que um jogo. Através do esporte você cria relacionamentos de uma forma bem interessante, porque o esporte quebra barreiras, é uma linguagem universal, tem que ser uma competição saudável, né? O amor em ação você consegue ver a partir do momento que pessoas ali comprometidas com Cristo estão dispostas a utilizar o esporte como uma ferramenta de pregar o Evangelho. E você consegue ver claramente uma questão de desempenho versus a sua identidade. Porque a nossa identidade tem que estar em Cristo. E essa identidade em Cristo muda a nossa maneira de jogar e com certeza vai impactar vidas. Então, para concluir, qual é a melhor estratégia? Aquela que você se identifica mais. Passei aí, listei para vocês diferentes recursos, métodos que existem. Qual é a melhor? Vai depender muito do contexto que você vive, daquilo que você se identifica mais. E vocês viram, existem diversas maneiras que a gente pode estar compartilhando o Evangelho. A gente só tem que ter criatividade, coragem e ousadia. Mas preste atenção, antes de usar um recurso, é muito importante você avaliar, pensar como será utilizado. Lembrem-se, é muito importante que esses recursos tenham os 4 Cs, que já foi comunicado com vocês no módulo anterior. Lembrem-se, os 4 Cs. O recurso ele tem que ser comprometido com a palavra de Deus, tem que ser cristocêntrico, contextualizado e tem que ter uma comunicação clara. Lembre-se, estamos lidando com a palavra viva, a palavra de Deus. Estamos lidando com vidas. Esses métodos foram criados por homens. Homens são falhos, mas nós podemos utilizá-los de uma maneira de glorificar a Deus. Não são fórmulas mágicas e não existe uma receita de sucesso, mas eu creio que debaixo da graça de Deus
e você se dispondo a ser usado por Ele, esses métodos serão utilizados por Deus através da sua vida e pode impactar muitas vidas para que possam crer em Jesus Cristo. Gente, esses são alguns recursos e métodos que a gente conhece, que a gente gostaria de deixar com vocês, estimular vocês a pesquisar, a desenvolver os seus métodos também. E é isso que a gente vai falar no próximo módulo sobre o teu projeto evangelístico. Tá bom? Obrigado pelo seu tempo. Deus te abençoe.